19 ele falava relação entre função exponencial e função logarítmica. A função logarítmica é definida para todo real positivo e é associada a um número real y, tal que y é igual a log de x na base a. Isso a gente já sabia. Isso é uma função logarítmica. Log de x na base a. E até sabemos que em função do a pode ser crescente ou decrescente. Esta função possui como contradomínios reais, igual ao conjunto imagem. Observe o conjunto imagem nos gráficos a seguir. Aí ele vai lá e faz dois esboços de função logarítmica. Um crescente com o a maior que zero e um decrescente com a menor que zero. Então a gente consegue ver que o gráfico subiria infinitamente, desceria infinitamente, ocupando todo o eixo y, e a mesma coisa na decrescente. Legal, confirmando tudo o que ele disse. Como se denomina uma função em que o conjunto imagem é igual ao contradomínio? Tu vê, cara, pode ter sido inconsciente, mas a gente recentemente, eu fiz essa pergunta para vocês, né? Recentemente eu fiz essa colocação sobre função logarítmica. Sobrejetora. Na verdade eu falei, ó galera, coloquei, né, que f é definida dos reais mais com asterisco nos reais. Aí eu pergunto, o que é isso? O que é isso? A galera respondeu, isso aqui são os reais positivos. Esse aqui são os reais, domínio, contradomínio. E aí depois a gente foi ver a imagem deu o próprio contradomínio. Nem sempre é assim. Aí eu falei, o que acontece mesmo com uma função quando a imagem é igual ao contradomínio, ou seja, que não sobra, aí a galera, sobrejetora. Então tu vê, era esperado que o pessoal lembrasse, já que foi revisado há pouco tempo. 2. Como se denomina uma função em que elementos distintos estão relacionados às imagens distintas? Para cada x diferente, y diferente. Para cada x diferente, y diferente. O x1 tem o f de x1. O x2 tem o f de x2 e nunca vai coincidir. Se a curva se completasse, né? Se a curva se completasse, dois x diferentes poderiam ter o mesmo y. Qual é o teste, então, gráfico para ver se uma função é injetora ou não? É traçar um monte de retas horizontais. Se as retas horizontais batem num ponto só do gráfico, então a função é injetora. Para cada x distinto, um y distinto. Como denomina-se essa função? Como eu acabei de dizer, injetora. Talvez lembrar disso já exigiria um pouco mais do aluno. Como é denominada a função que possui as duas características descritas anteriormente? Ser sobrejetora e injetora? Bijetora. E nós tínhamos visto recentemente que para que uma função seja inversível, ela deve ser bijetora, porque senão na hora de inverter eu vou desrespeitar as definições da função, que para cada x só um y e que para todo elemento do domínio tenha que ter algum correspondente na imagem. Se a função não é bijetora, ao invertê-lo, desrespeito alguma dessas regras das funções. 4. Desta forma, pode-se determinar a função inversa da função logarítmica. A seguir, obtenha a expressão da função inversa de f de x é igual a log de x na base a. Escreva o conjunto domínio, o contradomínio e a imagem. Como é que era a inversão de função mesmo? Parabéns, troca o y pelo x, então o y vai virar x e o x vai virar y. Isola o y. Como é que nós vamos isolar este y? Aplicar a definição. A elevado a x é igual a y. Isolamos então a f menos 1. A f menos 1 de x ficou a elevado a x. Essa é a função inversa da função logarítmica. Uma função exponencial. Uma função exponencial. Ele quer imagem, domínio e contradomínio. Olha, o domínio do x ali eu posso colocar o número que eu quiser. Eu posso colocar um número infinitamente positivo, infinitamente negativo, zero, não tem restrição nenhuma. Domínio, os reais. Imagem, vamos dar uma olhada na imagem. Espera aí, primeiro, antes de mais nada, deixa eu esboçar esse gráfico. Vamos supor que o A seja um número maior que 1. Quando x é 0, vai dar 1. Quando x é 0, vai dar 1. Vai cortar no 1 do eixo y.
Quanto mais negativo for o x, vai ficar 1 sobre a elevado a um número, vai ficar cada vez menor. Quanto maior o x... E aí, galerinha? Quem é a imagem dessa função? Exatamente, o menor valor que poderia atingir seria qualquer coisa acima de 0. E o gráfico vai dali para cima. A imagem são os reais positivos. Logo eu tenho que excluir o 0 também. Se eu não boto o asterisco é chamado de reais não negativos. Show de bola. Ele pediu contradomínio? Essa função tem que ter como contradomínio a própria imagem. Por quê? Porque senão ela não é inversível. Senão ela não é inversível. Muito bem. Pois não. Mas quando eles falam, eles sempre dizem que a gente é positivo pros reais. Aí aquele reais vai ser não seria Contradomínio da função logarítmica, né? Esse aqui, então assim, ó. Vamos escrever assim, ó. Domínio dessa função. O domínio dessa função, os reais não negativos. O contradomínio dessa função, os reais. A imagem dessa função, os reais. Certo? Aí quando eu inverti, eu estou falando agora dessa outra função, certo? E o que aconteceu? O que era domínio virou imagem e contradomínio. E o que era contradomínio e imagem virou domínio. Certo? Ou seja, faz sentido, né? Porque mudou a chegada e a saída dos conjuntos de chegada e saída. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, na verdade. Beleza. O autor aqui, ele dá exatamente ele discute exatamente isso, tá? Trocando x por y, blá blá blá, deu exatamente igual a nossa. O domínio dessa função é o contradomínio da função logarítmica anterior. Perfeitinho. Esses gráficos nós chegamos a esboçar, só que eu esbocei tudo num só. Talvez isso tenha confundido um pouco. A gente conseguiu perceber a simetria de um deles e a outra simetria ficou mais difícil de enxergar. Aqui na apostila ele fez separado, dá pra, né, ele plotou log de a na x com a menor que 1 e a função exponencial com a menor que 1 também. Ambas são simétricas, né? Ambas são simétricas a esse eixo aqui, que é o que a gente chama de reta identidade, da equação identidade. Identidade porque y é igual a x. Vocês concordam que nessa região o y é igual a x? 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, menos 3, menos 3, menos 1000, menos 1000. Então, as equações logarítmicas e exponenciais são simétricas em relação a esse eixo. Isso poderia ser cobrado numa perguntinha teórica de vestibular, às vezes, por isso que vale a pena fazer esse comentário. E agora sim, encerrando basicamente os logaritmos, vamos para a última página de exercícios.